Bem-vindos a todos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Joia e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de funções oxigenadas, dando ênfase ao nosso primeiro grupo oxigenado, que é o grupo dos álcoois. Fiquem comigo e vamos à nossa aula então. Bom, como o próprio nome já diz, funções oxigenadas são todas aquelas funções dentro da química orgânica que apresentam um átomo de oxigênio ligado à estrutura da cadeia. Essas estruturas elas podem apresentar cadeias homogêneas ou cadeias heterogêneas, como a gente vai ver, no decorrer das nossas aulas. Dentre as funções oxigenadas nós temos o grupo químico dos álcoois, que é o nosso primeiro grupo químico a ser estudado, o grupo dos enóis, dos fenóis, que são grupos que apresentam hidroxila, semelhante ao grupo químico dos álcoois, ok? Temos também o grupo dos éteres, onde o oxigênio ele configura uma cadeia heterogênea. Grupo das cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos, que apresentam uma estrutura em comum. Dos ácidos carboxílicos, a gente vai estudar os derivados, que são os ésteres, E com isso a gente encerra a parte das funções oxigenadas. Então, um capítulo que ele é bastante rico em informação, ele tem muita coisa legal para a gente trabalhar, Existem muitos compostos de interesse comercial que pertencem ao grupo químico das funções oxigenadas, e nós vamos abordar esses produtos também com o objetivo de enriquecer as nossas aulas. Então, hoje nós falaremos a respeito da questão de classificação de grupos álcoois e da parte de nomenclatura, tá? E numa próxima aula a gente vem falar a respeito de alguns compostos de interesse econômico. Então, pessoal, fiquem comigo e vamos para as classificações de nomenclatura de álcoois, então. Iniciando então as nossas funções oxigenadas, hoje nós trabalharemos o grupo químico dos álcoois. Ok, pessoal? Então, álcool, quando a gente fala essa palavra, a gente geralmente faz alusão ou ao álcool combustível, o nosso etanol combustível, ou a gente faz alusão à bebida alcoólica, tá? Então, essas duas substâncias, esses dois produtos, eles são compostos que apresentam, o grupo químico álcool na sua composição. Então, nós vamos entender como sendo um composto pertencente ao grupo dos álcoois, todos aqueles que apresentarem uma estrutura chamada hidroxila ligada a um carbono saturado em uma cadeia carbônica. Tá? Ligado a um carbono saturado. Então, essa hidroxila ela tem que estar ligada em um carbono que faça apenas ligações simples, ok? Apenas ligações simples. Então, essa é a principal característica de um composto dentro do grupo químico dos álcoois. Então, em relação à classificação dos nossos compostos, nós vamos ter duas classificações que são as mais importantes para nós. A primeira classificação é em relação ao número de hidroxilas dentro da cadeia, Então, a gente pode ter três tipos de compostos, três classificações. Então, a classificação conhecida como monoálcool é quando eu tenho apenas uma hidroxila dentro da minha cadeia. Então, um exemplo bem claro, de monoálcool que a gente tem é o composto CH3CH2OH, que é o nosso etanol. Então nós vamos falar das regras de nomenclatura depois, mas só para a gente entender isso daí. Diálcool é quando eu tenho duas hidroxilas na cadeia carbônica. Então um exemplo de diálcool, bastante conhecido aí, pelo menos a rapaziada aí que curte carro e tal, é um diálcool de dois átomos de carbono, com duas, uma hidroxila ligada a cada um desses átomos, conhecido como etileno glicol. Etileno glicol, pessoal, que é utilizado como fluido anticongelamento em radiadores e tal. Então, exemplo de diálcool. E triálcool seria aquela estrutura que apresenta três hidroxilas. Então, um exemplo de triálcool que nós temos aqui, também é um triálcool bastante importante, um composto do grupo dos álcoois bastante importante, que é o glicerol. O glicerol, pessoal, também é conhecido como glicerina,
Ele é precursor, né, de algumas gorduras dentro do nosso organismo. Então, classificação quanto ao número de hidroxilas: monoálcool, diálcool e triálcool, então. A segunda classificação é quanto à posição da hidroxila. Então eu posso ter três classificações: álcool primário, secundário e terciário. Então eu vou classificar como sendo um álcool primário aquele álcool onde a hidroxila está ligada a carbono primário. Então hidroxila ligada em carbono primário. Então um exemplo, né? Nós temos aqui, então diferente, né, então o propanol é um exemplo de álcool primário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada em um carbono e esse carbono é um carbono primário, tá? Um carbono de extremidade de cadeia, né? Para ficar mais fácil de compreender. Um álcool secundário, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Logo nós temos uma estrutura, né? Por exemplo, aqui, né, o álcool isopropílico é um álcool secundário, porque o carbono, né, onde a hidroxila está ligada, é um carbono secundário. Geralmente carbono secundário, né, ele está longe da extremidade da cadeia. E para ser um álcool terciário, tem que estar ligado a um carbono terciário. Então nós temos esta estrutura aqui. Então vejam que essa estrutura, ela é o nosso álcool terquibutílico, né? A gente tem hidroxila ligada a um carbono terciário. Assim, pessoal, não é regra, tá? Mas todo álcool terciário ele tem que ser uma cadeia ramificada, tá? Os primários e secundários necessariamente não precisam, mas o terciário tem que ser uma cadeia ramificada, tá? Então as duas classificações, né? Quanto ao número de hidroxilas e quanto à posição da hidroxila dentro da cadeia, então. Em relação à nomenclatura dos nossos compostos, né? Nós temos então uma nomenclatura que é a nomenclatura oficial, né? Nomenclatura oficial, para quem, né, não está lembrado, é a nomenclatura da IUPAC, né, do Instituto de Química Pura e Aplicada, que é a instituição, né, que faz a questão da normatização, né, da química a nível de mundo. Né? Então ela é dada pela regrinha prefixo mais infixo e a terminação característica para álcoois, que é a terminação -ol. E a nomenclatura usual, tá, é a palavra álcool mais o nome do radical ligado à hidroxila mais a terminação -ico. Então todo álcool ele apresenta como fórmula genérica essa estrutura aqui. Essa hidroxila, tá? Esta hidroxila, ela faz menção ao grupo químico dos álcools. Então coloco álcool aqui na frente. E este radical que eu vou identificar. Claro que nem todos os compostos eles admitem nomenclatura usual, mas os mais comuns admitem. Então nós vamos fazer a nomenclatura para alguns compostos para a gente poder entender isso daí bem fácil. Então em relação à nomenclatura dos nossos compostos, vejam, pela nomenclatura oficial, um átomo de carbono, prefixo met, tá? Como só tem um átomo de carbono, infixo a gente admite que seja o AN, e a terminação característica para álcoois, terminação OL. Então, quando eu tenho um átomo de carbono ligado a uma hidroxila, eu tenho o metanol. O metanol, ele pode ser chamado de álcool, ok? Vejam, eu tenho minha hidroxila e este é o radical que está ligado à hidroxila. Este radical é o radical metil. Então, álcool, metil e a terminação -ico. Então, é o álcool metílico. Então, aqui eu coloco um acentozinho só para dar uma sonoridade melhor para o meu composto. Então, metanol, nome oficial, e álcool metílico, nome usual. Ok? Então, lembra aquela regra de radicais orgânicos, né? A gente estudou lá atrás, né? Então ela vai ser utilizada aqui também. Segundo composto, eu tenho 2 átomos de carbono na minha cadeia, prefixo et.
entre os dois átomos de carbono uma simples ligação, então infixo AN. E como eu tenho uma hidroxila ligada a essa estrutura, terminação ol. Então o meu composto é o etanol. Agora observem que eu tenho este radical aqui ligado na minha hidroxila. Então o nome do composto é álcool. Ok? O radical ligado à hidroxila, dois átomos de carbono, prefixo et, terminação il, né? Então radical etil, mais a terminação ico. Então o nome do meu composto fica álcool etílico, tá? Esse composto aqui eu vou botar até um asteriscozinho aqui no lado, porque esse composto ele é muito importante, né, do ponto de vista econômico, e a gente vai conversar a respeito disso futuramente. Mas então vejam bem, pessoal, né? Estão entendendo, né? Regra de nomenclatura, contos na oficial, contos carbonos, né? Terminação ol. E na usual, identifico qual que é o radical que está ligado na hidroxila, isolo essa estrutura da hidroxila, álcool, radical, terminação ico, ok? Bom, o exemplo C e D, eu peguei duas cadeias que apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono. Agora observe o seguinte, na letra C eu tenho um álcool primário e na letra D eu tenho um álcool secundário. Então vejam que muda a estrutura que eu tenho. Então vamos fazer o seguinte, como ficaria o nome oficial para esses dois compostos? Então 1, 2, 3, prefixo prop para os dois. Como eu tenho ligação simples nos dois casos, infixo fica AN para os dois. Agora observem que na primeira cadeia a hidroxila está na ponta e na segunda cadeia a hidroxila está no meio. Então quando eu tenho estrutura, né, grupo funcional na cadeia, ele toma preferência, tá? Então ele tem a preferência, né, do posicionamento. Então vejam que aqui a hidroxila está ligada no carbono 1 e no segundo exemplo ela está ligada no carbono 2. Então o primeiro composto ele fica com o nome propan-1-ol e o segundo composto fica propan-2-ol. Então a diferença deles é a posição onde está a minha hidroxila na cadeia. Bom, a nomenclatura usual, então álcool para os dois, por quê? Porque tem hidroxila. Agora observem o seguinte, na letra C eu tenho este radical e na letra D eu tenho este radical aqui, tá? Eu tenho dois radicais diferentes, né, na minha cadeia. Então como vai ficar a nomenclatura para esses compostos? Então no primeiro exemplo a minha hidroxila está na ponta do radical, então é o radical N-propil. E no segundo caso, o meu radical ele está inserido aqui, ligado na hidroxila no meio da estrutura. Então é o álcool, né? Aliás, é o radical isopropil. Então, terminação ico para os dois casos. Então, a letra C é o álcool N-propílico, enquanto que a letra D é o álcool isopropílico. Compostos diferentes, apesar da semelhança, são compostos bem diferentes entre si, ok? Na letra E, né, para dar uma diferenciada, eu coloquei uma ramificaçãozinha aqui na questão da nomenclatura. Então na letra E, a ramificação, né, ela aparece na estrutura. Vejam, a hidroxila está no primeiro carbono, então está no carbono 1. Tem o carbono 2, 3 e 4 na cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia maior. Então no carbono 2 eu tenho um radical. Este radical aqui, radical metil, ok? Então o nome do nosso composto vai ficar como? 2 metil, 4 átomos de carbono, prefixo but, só tem ligação simples, infixo AN, e no carbono 1 eu tenho o meu grupo hidroxila. Então é o 2-metil-butan-1-ol, ok?
E o último exemplo, veja uma cadeia com algumas informações adicionais. Observe o seguinte. Como eu tenho essa hidroxila aqui, ela toma a preferência, né, em relação ao posicionamento dos demais entidades da cadeia. Então, se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou ver que a minha hidroxila está no carbono 3. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu vou ver que a minha hidroxila está no carbono 4. Então vejam, ela está mais próxima dessa extremidade aqui. Então eu vou identificar os radicais a partir dessa extremidade aqui. Então no carbono 5 eu tenho radical metil e no carbono 3 eu tenho radical etil. Ok? Então como vai ficar o nome desse nosso composto então? Ele vai ficar ordem alfabética 3 etil, 5 metil. No carbono 4 eu tenho uma hidroxila e a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Então é o X, ligações todas simples entre os carbonos, AN. E no carbono 4 eu tenho o meu grupo hidroxila. Então 3 etil, 5 metil, hexan, 4 ol. Tá? Então vejam que a regra da nomenclatura ela não muda muito em relação aos compostos, né, que a gente estudou em cadeias ramificadas. Uma vez agora apenas que eu tenho essa estrutura aqui de hidroxila para eu analisar a mais. Ok, pessoal? Em relação às propriedades físicas dos álcoois, a gente pode fazer duas análises, né, separadamente. A questão da solubilidade em água e a questão da temperatura de ebulição. Então, primeiro vamos falar a respeito da solubilidade em água. Então, como o grupo químico dos álcoois, eles apresentam, né, a estrutura da hidroxila, né, a gente tem aqui uma estrutura que apresenta uma certa polaridade na estrutura da molécula, tá? Então, por via de regra, pessoal, né, para ficar fácil de vocês memorizarem esses atributos, álcoois com 1, 2 e 3 átomos de carbono são praticamente compostos com solubilidade infinita em água. Por que eles têm solubilidade infinita? Vejam o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho a estrutura tridimensional do metanol e aqui eu tenho uma molécula de água. Então, aqui, essa interação nós chamamos de ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio é uma interação forte. Então, até 3 átomos de carbono, a parte polar da molécula do metanol, do etanol e do propanol, ela é bem ativa, né? E consegue fazer ligação de hidrogênio com moléculas de água. Então, por isso que eles têm solubilidade infinita. Agora, à medida que eu avanço, né, aumento o tamanho da cadeia, a solubilidade diminui. Então, a gente pode dizer o seguinte: solubilidade infinita até 3 carbonos da cadeia e acima de 4 carbonos a solubilidade, né, ela diminui conforme aumentamos a cadeia. Então, quanto mais longa for a cadeia, menor a solubilidade em água. Por quê? Porque a parte polar da molécula, ela começa a perder força para a parte apolar. Então, a cauda apolar, né, do álcool, ela acaba fazendo com que a parte polar não consiga interagir com moléculas de água pela ligação de hidrogênio, tá? Em relação à temperatura de ebulição, a gente pode analisar duas situações. Então, aqui eu tenho cadeias com 1, 2, 3 e 4 átomos de carbono. Então, à medida que eu aumento o número de carbonos na cadeia, eu aumento a temperatura de ebulição. Então, a temperatura ela cresce conforme eu aumento o tamanho da cadeia. Ou, né, como muitos preferem falar,
a temperatura de ebulição ela aumenta conforme a massa molar dos álcoois ela aumente. E uma outra situação que eu tenho é o número de hidroxilas na cadeia. Se eu tenho uma cadeia com uma hidroxila e uma cadeia com 2 hidroxilas, aqui tem 2 hidroxilas, tem temperatura de ebulição maior. Por quê? Porque aqui eu tenho uma hidroxila para interagir com outras moléculas. Aqui eu tenho 2, a interação é mais forte nessa cadeia aqui. Então, conforme eu aumento o número de hidroxilas, eu aumento a temperatura de ebulição dos meus compostos, então. Pessoal, obrigado a todos pela atenção, né? Obrigado por prestigiar o material, né, que eu preparei para vocês. Não deixem, né, de curtir, compartilhar a nossa videoaula, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula de Química, então.